Vamos então fazer uma oração, queridos? Vamos orar a Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de ter esse tempo para estudarmos a tua palavra. Aqui nessa sala de reunião, Senhor Deus, tem mais de 20 pessoas estudando a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos, que todos possam compreender o estudo da tua palavra e assim colocar em prática em sua vida e também na vida dos seus semelhantes. Pai querido, Pai de amor, que o estudo de hoje possa ser um estudo relevante para os nossos dias, para que possamos compreender e assim entender que estamos vivendo as vésperas da volta do nosso Senhor Jesus. Fica conosco agora e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. João vai falar aqui o propósito do porquê que ele escreveu esse livro, tá bom? Evangelho de João, lá no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. João vai dizer aqui qual é o propósito desse evangelho. Eu quero apresentar para vocês aqui, está em minhas mãos aqui um material. Depois eu posso passar no grupo para vocês. Vocês podem conseguir esse material. Deixa eu ver se consigo passar aqui para vocês. Aqui, olha só. Evangelho segundo João, comentário de Johannes Butler. Tá? O nome do homem é isso mesmo. Johannes Butler. Eu vou passar para vocês, para que vocês possam depois. Eu vou tirar uma foto, vou colocar no grupo para vocês, tá? Esse livro não é um livro caro, está aqui em minhas mãos, ele está com a capa vermelha aqui, não sei se todos vocês estão conseguindo ver, tá? Mas o nome dele é comentário. Ele não é um comentário, ele não comenta muito assim, versículo por versículo. É um comentário bem teológico, bem teológico mesmo. Ele vai falar sobre as palavras gregas, ele vai falar sobre a perícope. Perícope na Bíblia é sempre, eu já expliquei isso para vocês, perícope vem da palavra perímetro. Então, aonde tem um perímetro na Bíblia, tem um assunto. Aonde tem uma perícope, tem um assunto. Quando ele muda de assunto, ele muda de perícope. Então, é importante que a gente entenda a respeito disso também. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que se situar dentro da Bíblia para você entendê-la, tá bom? Vamos, então, ler aqui o capítulo que eu falei para vocês, capítulo 20. Vou voltar no mesmo verso que eu li a semana passada, para vocês entenderem, tá bom? Verso 30. Olha o objetivo desse livro de João. Aqui, o versículo 30 diz assim, 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, os que estão aqui, porém foram registrados para que creais que Jesus é, observe, Jesus é o Cristo. Observe, Jesus é o Cristo. Essa expressão, Jesus é o Cristo, o que ele está dizendo? O homem que vocês viram andando, aliás, o homem de quem eu falei que andou entre nós, porque a comunidade para quem João está falando aqui, as pessoas para quem João está falando, elas não viram Cristo, elas não tocaram em Cristo. A comunidade joanina que nós falamos, para quem João escreve essa carta, lembra que eu falei para vocês? João sai da ilha de Patmos, ali da prisão da ilha de Patmos, por volta do ano 84, 86, mais ou menos depois de Cristo. No ano 92, 91, 92, 93, ele escreve essa carta aqui. Lembrando que João vai morrer com um pouco mais de 100 anos, para vocês terem uma ideia. Então, quando João sai da ilha de Patmos, quando ele escreve o Apocalipse, ele vai morar, muitos vão dizer que João mora em Éfeso, e lá em Éfeso ele escreve essa carta. E é em Éfeso também que muitos dizem que João morreu em Éfeso de morte natural. João não foi decapitado, João não foi martirizado com pedras, João não foi enforcado, João não foi apedrejado, João não foi nada disso. João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural. Deu os dias dele, a velhice, João morreu. Lembrando que João passou por poucas e boas também, né? Foi jogado
João foi parar na ilha prisão chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus. E quando ele sai da ilha de Patmos, ele escreve esta carta. Aí ele escreve este livro, desculpa, ele escreve esse livro que tem basicamente umas 840. Os especialistas no Evangelho de João dizem que o Evangelho de João é o evangelho que menos tem palavras em grego. Então, para vocês terem uma ideia, eles calculam que, no geral, tem mais ou menos umas 840, 850 palavras em grego. E muitos dizem que qualquer pessoa simples que se dedicar, se essa pessoa se dedicar a aprender um pouquinho do grego, consegue ler o livro inteirinho de João em grego no original. O original, quando eu falo original, não estou falando diretamente do livro que saiu das mãos de João, mas especificamente os escritos mais antigos, tá? Os escritos mais antigos. Quais são os escritos mais antigos? Por volta do segundo, terceiro século depois de Cristo, né? Ali os escritos mais antigos que as pessoas vão dizer que são os mais próximos aos originais. Observe que os escritos, quanto mais próximo das datas que existiram os apóstolos, esses escritos têm mais possibilidade de serem originais. A Bíblia que nós temos na mão são cópias de cópias, tá bom? São cópias de cópias. Mas essas cópias, elas se aproximam muito do original, tá bom? Do original que eu falo é das mãos do próprio autor que escreveu, tá? Então, você não precisa ter dúvida nenhuma da Bíblia que você tem em suas mãos, porque ela já foi confirmada que são escritos próximos ao original, próximo àqueles que saíram das mãos dos próprios autores. Então, João vai dizer assim, esses sinais, observe que no Evangelho de João, os milagres de Jesus são sinais que identificam alguém. Nem todos os milagres para João é um sinal que identifica que Jesus é Deus. Tá? Nem todos os milagres, João vai dizer que nem todos os milagres identificam que essa pessoa, ou esse ser que fez esse milagre, ele é realmente Deus. Mas dentro do Evangelho de João, todos os sinais, porque os milagres que Jesus faz dentro do Evangelho de João são 7, João fala, e esses sinais identificam Jesus. Identifica Jesus como o próprio Deus, tá bom? O próprio Deus. Então, ele vai dizer no verso 31, estes, porém, foram registrados para que creais. A palavra creais aqui, a palavra significa que alguém tem que continuar crendo em alguém. Então, por isso que a palavra crer aqui, ou creais, ela significa que todos, quando crê no Messias, pode continuar crendo no Messias, tá bom? Pode continuar crendo no Messias. Então, vamos então aqui agora entender um pouquinho mais essa ideia, tá? Vai comigo para o livro de Mateus, capítulo 7, por favor. Vamos entender um pouquinho melhor essa ideia de que sinais, nem todos os sinais identificam Jesus como Deus. Vai lá para mim no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 21, 22 e 23, por favor. Capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, dentro desse verso, do capítulo 7, verso 21, a Bíblia está dizendo como o ser humano pode entrar no céu. Não é por falar o nome do Senhor, não é falando que o Senhor é o seu Deus que você vai entrar no céu, mas fazendo a vontade desse Pai que estás no céu. Então, o que Jesus veio fazer nessa terra? Jesus veio apresentar o Pai a toda a humanidade e também ao universo. Este foi o objetivo de Jesus na terra. Deus se encarna na pessoa de Jesus para apresentar ao mundo o Pai, ao universo também apresentar o Pai. Então, o objetivo de Jesus
ao vir nesse mundo, não foi só para salvar você e eu. O objetivo de Jesus vir nesse mundo foi para resgatar ou exaltar o nome do Pai, para que o universo possa conhecer que, como Jesus é amor, o Pai também é amor. Agora, observe, não é dizendo que ele é o seu Senhor que você vai entrar no reino do céu, mas fazendo a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? A palavra profetizar aqui no grego significa anunciar uma profecia. Então, todo aquele que prega a verdadeira palavra do Senhor, dentro do contexto religioso, do contexto do Novo Testamento, ele é um profeta, tá bom? Profeta aqui no Novo Testamento não significa aquele que teve sonhos, não significa aquele que teve visões, mas é aquele que prega aquilo que já está revelado. Então, se você prega aquilo que está revelado e você não adultera a palavra do Senhor, você não muda a palavra do Senhor, dentro do contexto do Novo Testamento, você é um profeta, mas um profeta no contexto do Novo Testamento não é aquele que fica adivinhando a vida dos outros, não é aquele que fica falando da vida dos outros, é aquele que anuncia o que já está revelado. Então, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, nós não pregamos o que já está revelado em teu nome nós não expelimos, não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, olha só a resposta, então lhes direi explicitamente ou claramente, nunca foi tão claro o que eu disse para você, nunca, jamais vos conheci. Por quê? Porque os milagres, a palavra que você pregou, a expulsão de demônios que você fez, tudo isso é coisas que Deus espera que a gente faça, mas com os motivos corretos. Você fez isso não para glorificar o meu nome, mas simplesmente para exaltar o seu próprio nome. Então, tem muitos pregadores por aí que, ao invés de exaltar o nome de Deus, ele fica exaltando o seu próprio nome. Então, aqui dentro do Evangelho de Mateus, principalmente nesse versículo 23, ele está dizendo que nem todos os milagres, nem toda a pregação de palavra, nem toda a exortação ou o expelir demônios, Deus está envolvido. Está vendo, queridos? Então, muitos estão sendo atraídos por pregações miraculosas, pessoas que mais são atores em cima de um palco, em cima de um picadeiro, do que um verdadeiro pregador da palavra do Senhor. Pessoas que ficam fazendo a plateia rir o tempo todo. A palavra do Senhor, ela não faz você rir. Na verdade, a palavra do Senhor faz você se curvar diante dele. E tem milhões de pessoas seguindo aí esses pregadores que mais são atores do que realmente pregadores da palavra. Falam meia dúzia de palavras exortativas, quando, na verdade, faz mais a plateia rir do que realmente prega a palavra do Senhor. E estes têm arrastado multidões. Misericórdia, gente, misericórdia. Então, o que a palavra do Senhor quer nos dizer? A palavra do Senhor quer nos dizer que nem toda a pregação Deus está envolvido, nem toda o expelir demônios Deus está envolvido, e nem todos os milagres Deus também está envolvido. Deus quer fazer milagres? Quer. Deus quer expulsar demônios? Quer. Deus quer pregar a palavra? Quer. Mas antes dessa pessoa fazer tal coisa, a sua vida tem que estar de acordo com o próprio Evangelho. Não adianta eu falar uma coisa para vocês e a minha vida está totalmente adversa daquilo que eu prego. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Mais do que Deus usar um pregador, ele quer que esse pregador seja ele um exemplo. Então, dentro do Evangelho de João, todos os milagres que Jesus vai fazer, todos os milagres são sinais que identificam que ele é o Filho de Deus. E agora, tem muitas pessoas que vão dizer assim, Jesus é filho de Deus, ele não é Deus. Na concepção judaica, na teologia judaica, no judaísmo, a Bíblia foi escrita nesse conceito. O que significa alguém ser filho
do Pai. O que isso significa? Vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 5, por favor. Evangelho de João, capítulo 5. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, João vai dizer o que significa alguém ser filho. Por que Jesus foi tão perseguido pelos próprios fariseus, escribas aqui? Olha só o capítulo 5, versículo 18, diz assim, não vou ler toda a ideia que está aqui nesse capítulo, mas vou ler somente esse verso. Diz assim, capítulo 5, verso 18. Por isso, pois, os judeus, ainda mais procuravam matá-lo, procuravam matar Jesus. Porque não somente, na ideia deles, na mente deles, porque não somente Jesus violava o sábado, Jesus nunca violou o sábado, tá? Porque na cabeça deles, eles achavam que Jesus violava o sábado. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Observe agora o final da frase. Fazendo-se igual a Deus. Na mente dos judeus, alguém que diz que é filho de fulano, ele é igual ao seu próprio pai. Entendeu? Então, o que eles entendiam quando Jesus falava que ele era filho de Deus? Eles entendiam que Jesus era o próprio Deus. Tá? É muito interessante, muito interessante. Agora cai por terra um monte de ideologias aí de pessoas falando, Jesus era apenas um homem. Não, Jesus era o próprio Deus encarnado. Para nós entendermos essa questão um pouquinho melhor, vá comigo para o livro de Êxodo, capítulo 34. Vai lá comigo, por favor. Vamos entender uma coisa que aconteceu com o nosso querido Moisés, quando ele desceu do monte, capítulo 2 do livro de Êxodo, versículo 29, desculpa. Êxodo 34, verso 29. Olha só que interessante. Diz assim, olha só. Presta bem atenção nisso. Quando desceu Moisés, Êxodo 34, verso 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Versículo 30. Quando Arão e todos os filhos de Israel, quando os filhos de Israel foram lá para falar com Moisés, olharam para Moisés, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falava no Monte Sinai. Agora, presta bem atenção nisso, tá? Por favor, gente. Eu falo com vocês assim, do meu coração para o coração de vocês. Por favor, presta bem atenção nisso para você entender qual foi a ação divina que João vai explicar lá no seu evangelho, tá bom? Olha bem agora o verso 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, colocou o véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, o que ele fazia com o véu? Ele removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Observe uma coisa. Presta bem atenção agora nesse paralelo que eu vou fazer com vocês. Quando Moisés ele subiu até o Monte Sinai para falar com Deus, ele desceu do Monte Sinai e o rosto de Moisés brilhava, mas brilhava tanto que o brilho do rosto de Moisés incomodava as pessoas
que não sabiam, não entendiam o que estava acontecendo. Ou seja, Moisés está diante da glória de Deus, e quando ele desce do Monte Sinai, o rosto dele está brilhando, não porque Moisés tinha brilho por si. Moisés não tinha brilho por si só. Moisés tinha brilho porque ele estava diante da presença de Deus. E ao sair da presença de Deus, o rosto dele continuava brilhando. E ao rosto de Moisés continuar brilhando, queridos, entenda que aqueles que não estavam diante da presença de Deus, eles procuravam se esconder do brilho do rosto de Moisés. E Moisés, quando ia falar com eles, Moisés tirava o véu e eles viam a glória de Deus no rosto de Moisés. E Moisés tampava de novo. Por quê? Porque aquela luz incomodava eles. Então, agora, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Presta bem atenção. Quando Adão e Eva pecou dentro do Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer, no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia vai dizer, aliás, no versículo 7, ali no livro de Gênesis, vai comigo lá, capítulo 3, verso 7, observe o que diz a Bíblia. Abriram-se, então, os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva, eles já viviam nu o tempo todo, mas por que eles não percebiam a nudez um do outro? No capítulo 2, no versículo 24, aliás, no versículo 25, diz que, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham vergonha da sua própria nudez. Por quê? Ah, isso é fantástico. Capítulo 3 de Romanos. Vai lá comigo, queridos. Capítulo 3, verso 23. O que é que cobria o corpo de Adão e Eva? O que é que tampava aquela nudez de Adão e Eva? Observe isso agora. Presta bem atenção. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Romanos, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Romanos, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que saiu do corpo de Adão e Eva quando eles pecaram, queridos? Afastou-se de Adão e Eva a glória de Deus. Quando a glória saiu, o que pareceu dentro? O que ficou estampado em Adão e Eva? A nudez, a vergonha. O pecado causa nudez e o pecado causa vergonha. Então, todos nós, seres humanos, precisamos dessa glória de Deus para tampar a nossa nudez e também a vergonha do nosso pecado. Por isso que Paulo vai dizer aqui, vai comigo aqui agora, para a sua carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha o que diz a Bíblia. Vai anotando todos esses versos, tá? Vai anotando todos esses versos que eu estou dizendo para vocês. Olha bem, o capítulo 3, verso 17, tá bom? Vou ler o 17 e 18 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Eu ainda estou na introdução do que eu vou falar com vocês no Evangelho de João, tá bom? Tá? Não fiquem espantados, mas nós só estamos numa introdução. Capítulo 3, versículo 17 e 18 do Evangelho de segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, ou seja, Deus, Jeová, ele é o libertador, é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Observe que é a mesma cena de Moisés. Moisés, quando ia falar com o povo, ele tirava ele tirava aquele capuz que estava sobre o seu rosto, mas quando ele ia falar com Deus, ele não precisava usar. Aliás, ele ficava todo exposto. Então, entenda uma coisa muito importante. Quando nós temos contato com a luz de Deus, que é a glória de Deus,
Nós somos agora, olha o que ele diz no verso 18. E todos nós, com o rosto agora desvendado, como Paulo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória ao aspecto, ou na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, entenda agora, quanto mais contato você tem com a luz, mais você vai refletir a luz. Amém, queridos? Quanto mais contato você tem com a luz, mais você reflete a luz. Amém? Bom, dito tudo isto para vocês, eu estou fazendo apenas uma introdução do capítulo que nós vamos ler. Tá? Volta lá, então, comigo para o capítulo 1 do Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Agora vocês vão ver a magia que há dentro da palavra do Senhor. Isto é fantástico. Isto é maravilhoso. Tá? Presta bem atenção no que você vai ver aqui agora. João, no ano 91, 92 depois de Cristo, João já idoso, ao escrever este livro, a primeira referência que ele vai falar de Jesus, ele apresenta Jesus ao mundo como o Logos. Tá bom? A palavra verbo aí é Logos. Na época de João, havia muitas tradições a respeito do Logos, a respeito do verbo. E João vai explicar para esta comunidade, que eram pessoas tementes a Deus, quem é o Logos, quem é o verbo. Olha só que interessante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E quem era o verbo para ele? Quem é o Logos? Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vou parar aqui por enquanto. Quem é esse Logos? Quem é este verbo? Olha o versículo 14. Presta bem atenção agora que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, olha só. E o verbo, o Logos, se fez carne. Ou seja, a palavra se encarnou numa pessoa chamada Jesus Cristo. Que palavra era esta, queridos? A palavra Deus. O próprio Deus se encarnou em um homem chamado Jesus Cristo. Ele se fez homem. Não vai me pedir explicação como é que ele fez isso, que isto é algo divino, isto é algo que só Deus pode fazer. Ele se fez homem e habitou. A palavra habitar significa ele amontou uma tenda no meio da humanidade. Olha bem que interessante, isso eu for falando para vocês, me arrepia. Me arrepia. Sabe por que eu estou arrepiado aqui? Porque não teria como Deus andar entre nós se ele não fizesse isso, queridos. Não teria como Jesus, não teria como Deus salvar a humanidade se ele não fizesse isso. Por que não teria como? Porque se ele andasse entre nós, observe o que aconteceu com Moisés. Moisés, só de ficar na presença de Deus, como é que ficou o rosto dele? Brilhava a ponto de incomodar aqueles que não estavam diante da presença de Deus. Agora, imagine só se o próprio Deus estivesse no meio de nós. Sabe o que ia acontecer com toda a humanidade, queridos? Todos iriam morrer, queridos. Todos iriam morrer antes do Criador salvar a raça humana. Então, para proteger a raça humana e para salvar a raça humana, Deus se encarnou numa pessoa que teve o nome de Jesus para andar entre nós, para coabitar entre nós. Então, a tenda que cobriu o próprio Deus é chamado de Jesus Cristo, querido. Toda vez que você
ver a expressão na Bíblia chamada Jesus Cristo, a Bíblia está falando que o homem que é Deus. E toda vez que aparece o nome Cristo Jesus, eles estão se referindo ao Deus que se fez homem. Tá? Então, toda vez que aparecer a palavra Cristo Jesus, o nome Cristo Jesus, o autor, aquele que está escrevendo a respeito disso, está dizendo que Deus se fez homem. E quando ele fala de Jesus Cristo, ele está falando que a tenda chamada homem, que também é Deus, para andar entre nós, ele tampou a sua glória para salvar a raça humana. Isso é maravilhoso. Só João explica isso, querido. Só João explica isso. Não tem nenhum autor da Bíblia que é tão claro em explicar essa situação. Agora, presta bem atenção, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a palavra, Deus, a palavra, ele já existia aonde? No princípio. Tá, então vamos lá comigo para o princípio, para nós entendermos o que ele fez no princípio, queridos. Vai lá comigo para o livro de Gênesis, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 1, por favor. Presta atenção agora, tá? Eu quero a máxima atenção de vocês agora. Não vou explicar aqui nada fora do anormal, mas é preciso que você preste bem atenção nisso, tá bom? Que João está usando esta mesma linguagem do livro de Gênesis, capítulo 1. Acharam aí Gênesis, capítulo 1, tudo certo? Então diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus. A palavra, o Logos, criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia o que na face do abismo? Trevas. O que tinha na terra? Trevas. O que cobria a terra? Trevas. Sobre a face do abismo. Só que aonde há trevas, o que é que estava pairando sobre ela? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Abismo aqui não é nenhum lugar sem fim, nenhum lugar sem fim, tá? Abismo é a própria terra antes dela ser, então, organizada para a criação. Agora, presta atenção nisso, tá? Então disse Deus, verso 3, haja luz. E o que aconteceu imediatamente? Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Qual o objetivo da luz? Separar luz das trevas. Observe que ele não tira as trevas, ele só separa as trevas da luz, mas ele não elimina a luz. Queridos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso é fantástico. Observe que Deus, quando ele começa a criar, ele não elimina a luz, ele não elimina as trevas. Ele apenas separa luz das trevas. Volta comigo lá para o Evangelho de João agora, para vocês entenderem agora. Antes de nós lermos aqui o Evangelho de João, vá para Romanos, capítulo 7 comigo, por favor. Romanos, capítulo 7. No capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo vai falar aqui a respeito do novo nascimento. Tá? Paulo vai falar aqui a respeito do novo nascimento. E logo depois que ele vai falar a respeito do novo nascimento, observe o capítulo 6, o que ele diz aí. Capítulo 6, verso 1, do livro de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, verso 1, estou lendo, capítulo 6, verso 1. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Observe que para Paulo,
o novo nascimento, o batismo, ele é símbolo do que mesmo, queridos? Morte. Para Paulo, o batismo é símbolo de morte, tá? Então, para Paulo, uma pessoa, quando ela é batizada, ela morre. Entendeu? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que Paulo mesmo fala, para que a gente possa compreender melhor. Vá comigo agora para o capítulo 7, verso 12 agora. Olha só o que ele diz. A partir do capítulo 7, verso 12, Paulo diz assim, olha só, falando da lei, ele fala assim, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Não é nada fora do normal, mas está na Bíblia. Por isso, aliás, por conseguinte, a lei ela é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha pessoa, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus próprios membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, por ele pode ser livrado. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Observe o que está acontecendo. Paulo está explicando aqui que depois que ele aceitou a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, a partir desse momento, ele tem uma briga interior dentro dele. É uma luta de um ser que quer fazer o bem, de outro ser que quer fazer o mal. Observe que dentro do apóstolo tem uma luta entre o bem e o mal. Tem uma luta da luz contra as trevas. Observe que o ato de uma pessoa se batizar, quando uma pessoa se batiza, não é eliminado totalmente as trevas da vida dela. A luz fica o tempo todo se chocando com as trevas, mas a partir do momento que eu e você permanecemos mais diante da luz de Deus, da palavra do Senhor, estudando a palavra, orando, as trevas vai cada vez mais sendo colocada num cantinho dentro de você, a ponto dela ficar ali adormecida. Ela não some, ela só vai desaparecer quando Paulo fala em 2 Coríntios, cada vez mais, quando você vai diante da glória de Deus, você vai sendo transformado. A luz de Deus vai transformando você dia após dia. Só que tem um detalhe muito primordial. Essa transformação total, ela só vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Então, até lá, eu e você vamos estar. Uma hora a luz está brilhando bastante, outra hora as trevas querem afogar a luz. Mas enquanto você está estudando a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, as trevas sempre vai estar apagada ou adormecida dentro de você. Ela não é apagada totalmente. Ela fica ofuscada, fica aquela luzinha de trevas querendo aparecer. Este é a chama do pecado. Então, dentro do Evangelho de João, João vai explicar a ação de Jesus quando ele veio a este mundo. Agora é fantástico.
Volta comigo, então, lá para o Evangelho de João, capítulo 1 agora. Observe agora, para você, agora para ficar mais claro na sua mente, tudo isso que eu falei agora. Observe agora. Presta bem atenção. Diz assim, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz assim: a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Observe, Jesus veio para andar nas trevas, para mostrar aos homens o verdadeiro caminho. Então, ele não só mostra o verdadeiro caminho através da luz, como essa luz também traz vida. Ah, muito fantástico isso. Maravilhoso. Agora, entenda uma coisa para vocês entenderem. Quando a divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, começa a obra de criação, teria como Deus criar alguma coisa sem antes colocar a primeira coisa, que era a luz? Não, queridos. Não tinha como. Ou seja, para criar, a primeira ação divina é colocar a luz mediante as trevas. A primeira ação divina foi separar a luz das trevas. Eu e você temos que aprender a cada dia, aprendendo com a luz, a separar as trevas, deixar as trevas ocultas na nossa vida. Essas trevas é o pecado, essas trevas é a maldade que mora dentro do meu coração, que mora dentro do seu coração. Então, eu e você precisamos deixar essas trevas adormecidas e deixar a luz de Deus brilhar. Porque se ela não brilhar, você não começa a refletir a glória de Deus para a humanidade. Então, em Jesus, o homem pode ter vida e pode andar na luz. Apartado de Jesus, o homem anda nas trevas. E quando ele anda nas trevas, automaticamente ele não tem vida. Oh, misericórdia! Oh, misericórdia! Sabe, queridos, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, pode anotar esse verso também, se você quiser. Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo vai dizer assim, presta bem atenção no que Paulo diz. Eu quero ler para vocês esse verso, só para vocês entenderem isso. Diz assim: ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí ele vai continuar dizendo, mas Deus, com a sua graça, ele nos resgatou. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está dizendo que o ser humano, apartado da luz, ele vai andar em trevas e automaticamente ele vai ser uma pessoa sem vida. Ele pode andar, ele pode falar, ele pode respirar, mas a Bíblia vai chamar ele de The Walking Dead, um vivo morto. Então, o que Jesus veio fazer na concepção de João? Jesus veio trazer vida para uma humanidade que estava morta. Vocês estão entendendo a ação de Jesus? Jesus veio trazer vida para uma humanidade que estava fadada à morte eterna. Por isso que João vai explicar aqui, a vida estava nele. Jesus não precisava de vida, Jesus não precisava de algo exterior para que ele pudesse sair do túmulo. Jesus não foi ressuscitado pelo Pai, queridos. Jesus saiu da sepultura porque o Pai falou, filho, o seu sacrifício foi aceito. Então, agora você pode sair. Quando o filho sai da sepultura, ele não sai buscando vida no Pai. Ele sai porque a vida estava nele mesmo, querido. A vida estava nele mesmo. E esta vida, hoje, ela está disponível para toda a raça humana. Quando?
quando eu e você procuramos andar na luz. Por isso que em João 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você me seguir, você andará na luz, para que um dia você possa ter vida, mas vida eterna. Vida, mas vida eterna. Então, no versículo 5, ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, contra ela. Ou seja, a luz de Deus, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que se você permitir ela entrar, você não vai andar nas trevas do pecado. É isso que ele está querendo dizer. Quando nós cometemos pecados, nós somos que nem morcego. A gente volta de novo para dentro de uma caverna no qual o diabo não quer que você saia mais de lá. Só morcego anda nas trevas. E Deus está querendo dizer para mim, para você: ô fulano, você não é morcego, não. Eu vim para que vocês tenham luz, para que vocês possam sair da caverna. Caverna que a Bíblia vai dizer é o pecado, queridos. A caverna que Deus vai dizer é o pecado. Então, o objetivo da luz é invadir todos os lugares de trevas. Todos os lugares de trevas. Aonde havia trevas, aonde havia coisas nojentas do pecado, a luz entrou ali. E aonde a luz entrou, o pecado foi embora. Um exemplo... gente, eu falo para vocês, isso é maravilhoso. Um exemplo clássico disso tudo que eu estou falando para vocês, João vai explicar no seu próprio evangelho, no capítulo 8, queridos. Quando Jesus tem um encontro com a mulher prostituta, que muitos pensam que foi Maria Madalena, mas a Bíblia não diz o nome dessa mulher prostituta. No capítulo 8, essa mulher está emaranhada de trevas, mas as pessoas que estavam acusando elas estavam mais emaranhadas de trevas ainda. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Você que vive em trevas de pecado, você não tem direito de acusar o outro que vive em trevas de pecado. E tem muito crente por aí que está vestindo uma máscara de crente e fica acusando os outros quando os outros pecam. Vocês estão entendendo, queridos? O crente não tem direito de acusar outro crente se ele vive em trevas de pecado. Foi isso que Jesus fez com a mulher que estava vivendo na prostituição, queridos. Aqueles homens que estavam acusando aquela mulher, aquela prostituta, eram tão pecadores quanto eles. O único que poderia acusar eles não fez. Quem foi ele que poderia acusar? O único que poderia acusar aquela mulher, que poderia acusar aqueles homens. Quem foi ele? Jesus Cristo. E Jesus Cristo não fez isso, queridos. E Jesus Cristo não fez isso. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus não fez isso, queridos, quem sou eu ou quem é você para fazer isso? Quem somos nós para fazer isso? Jesus, então, veio primeiramente para iluminar os caminhos de trevas das pessoas, para trazer vida para essas pessoas. Mas como que essa vida agora vai chegar para as pessoas? Jesus vai dizer como essa vida vai chegar para as pessoas. Ele vai dizer: você, quando a luz chegar para você, o que eu espero de você? Não espero que você acuse ninguém, não espero que você seja melhor do que ninguém. Eu espero que você se torne, sabe o quê? Isso é fantástico. Versículo 6. Olha isso aqui, queridos. Me arrepia só de pensar. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele abre um parênteses, vocês perceberam que ele está falando da luz, vida e tal, que Jesus é o Logos, que Jesus é o Criador, que Jesus é Deus, e de repente ele para. Ele para dar uma notícia. Vou falar uma coisa para vocês. É como se ele estivesse falando para os seus contemporâneos. Ele está falando assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou abrir um parênteses aqui para falar de um homem que vocês estão idolatrando ele. Vocês estão idolatrando um homem chamado João. Este João, no qual vocês são discípulos dele, este João,
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda no mundo, ilumina todo o homem. Deixa eu parar aqui agora. Por que ele abre um parênteses para falar de João? Ele fala assim, João não veio para acusar você, João veio para apresentar a luz ao mundo. Então, quem é João Batista? Ele está falando de João Batista aqui, tá? Quem é João Batista para João, o evangelista? João Batista é uma testemunha. Então, quando a luz foi refletida em João e ele virou um pregador, ele não virou um acusador, ele virou uma testemunha de Jesus. Então, quando a luz chega num ser humano, e essa luz reflete para que ele possa andar no caminho da verdade, para que ele possa obter a vida em Cristo Jesus, ele não está para acusar, ele está para iluminar o caminho de outros que estão em trevas. Então, o que eu sou? O que todos vocês têm que ser? Testemunhas de Jesus. Então, a luz brilha em você para que você se torne uma testemunha. Agora, há aqui uma coisa que me apavora. Por que muitos não estão testemunhando a respeito de Jesus? É porque estão vivendo em trevas de pecado. E quando uma pessoa vive nas trevas do pecado, o diabo, ele não permite que a luz se aproxime da vida dessa pessoa. Então, eu quero dizer para todos vocês hoje, façam uma reflexão de vossas vidas. A luz que está chegando sobre vocês, sobre o estudo da palavra do Senhor, não é para vocês mostrarem que vocês são melhores do que qualquer outra pessoa. É apenas para que você e eu possamos nos tornar testemunhas de Jesus. Do mesmo jeito que o mundo estava em trevas, eu um dia também vivi nas trevas do pecado. E quando a luz de Deus chegou na minha vida, a luz de Deus chegou para que eu agora pudesse andar na luz. Andar na luz não quer dizer que eu sou melhor do que aqueles que estão andando nas trevas, porque as trevas ainda habitam dentro de mim. E eu posso, a qualquer momento, me tornar novamente um morcego vivendo nas cavernas do pecado. Então, queridos amigos, quando João abre aqui um parênteses para falar sobre João Batista, ele está dizendo, sabe quem foi João Batista? Esse que vocês estão dizendo que é o Messias e ele não é o Messias. João Batista era apenas uma testemunha. Por que ele era uma testemunha do verdadeiro Messias? Porque João Batista brilhou e iluminou o caminho daqueles que viviam em trevas. Sabe como que ele iluminou? Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista só dizia para as pessoas, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus só para mostrar para os outros que é melhor que os outros. Muitas pessoas, infelizmente, pregam e a sua vida não condiz com aquilo que ele prega. Se isso está acontecendo, jamais você brilhará por Cristo Jesus. E é exatamente isso que ele vai dizer aqui. Eu estou indo para a parte final, tá? O versículo 10 diz assim, o verbo, o próprio Cristo estava no mundo, o próprio Filho de Deus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por que o mundo não conheceu? Porque o mundo não quis ter contato com a luz. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esses seus aqui, muitas pessoas vão dizer que é os judeus daquela época que sacrificaram Jesus. Não precisamente. Porque no verso 10, ele vai dizer que ele veio para o que estava no mundo. O verbo estava no mundo. E o mundo não era só o judeu. Então, em todas as épocas, todos podem ter o mesmo contato com esta luz. Todos podem ter contato com essa luz. É isso que João está explicando. Nós não estamos vendo Cristo, nós não estamos tocando em Cristo, mas hoje vocês também podem ter contato com a luz. Desde quando? Eu não vou falar isso para vocês hoje. É o próximo estudo que eu vou falar isso para vocês, tá? Porque o estudo ele é extenso.
Ele vai explicar como que você pode ter contato com a luz. De que jeito? O Evangelho de João vai explicar a respeito disso. Mas, agora o verso 12. Mas a todos, esses todos aqui, não se refere somente aos judeus, se refere a todos do mundo, mas a todos quantos os receberam. Receberam quem? A luz. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, nos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Quem é esse Deus? O Logos, Jesus Cristo. Nasceram da água e do Espírito Santo. E através desse novo nascimento, eles permitiram a luz entrar na vida deles. Então é necessário que a pessoa se batize, senão ela vai andar em trevas a vida dela toda. É necessário que a pessoa se batize nas águas, mas também não é em qualquer lugar, não é em qualquer praquinha de igreja por aí, não. A Bíblia está dizendo que você tem que nascer da água e do Espírito no verdadeiro local, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo mundo que prega, nem todo mundo que expulsa demônio, nem todo lugar que faz milagre, Deus está lá, viu, queridos? Então, não é em qualquer lugar. Agora, olha só. E o Verbo se fez carne, ou seja, o Deus Todo-Poderoso se encarnou em Jesus Cristo para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito, como filho único do Pai. Ou seja, igual a Jesus Cristo, não existe nenhum ser no universo. Igual ao Filho do Homem, não existe nenhum ser do universo igual a ele. Queridos, vou parar aqui o estudo. O verso 15 vai dizer que João é testemunha. Ele testemunhou a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, a lei e a palavra, a lei e os profetas, é isso que ele está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí, aqui no versículo 19, ele vai dizer quem é João, João Batista. Este foi o testemunho de João. Quem é João? Testemunha. Por que ele é testemunha? Porque a luz brilhou na vida de João. E quando a luz brilhou, ele mostrou Cristo ao mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E depois, no próximo estudo que eu vou passar para vocês, eu vou explicar como essa luz agora vai atrair as pessoas, como que a luz agora chamada Cristo Jesus vai atrair a humanidade. E vocês vão perceber algo muito importante, que eu não vou falar a respeito disso hoje, que do mesmo jeito que Deus teve 7 dias, aliás, no 7º dia, ele faz a obra da criação, ele vai falar aqui também, é fantástico isso, que em 7 dias, Deus também se prepara para a obra da redenção. Isso é fantástico. Isso eu vou mostrar para vocês no próximo estudo. Por isso, não percam o próximo estudo, porque eu tenho certeza que esse próximo estudo, Deus vai falar mais ainda profundo no coração de cada um de vocês. Convido a todos vocês agora, neste momento, aonde vocês estão, a curvarem as suas frontes para nós falarmos com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela é rica demais, ela é maravilhosa demais, que nós, como pecadores, nós não conseguimos decifrar tudo que o Senhor tem para nos mostrar, mas como que o Senhor é bom para conosco, a ponto de agora nos humilhar para um dia nos exaltar. Pai querido, Pai de amor, abençoe todos esses queridos irmãos e amigos que estão nos seus lares,
Coloque o teu manto protetor sobre eles, Senhor Deus, para que nenhum vírus venha afetar a família de cada um. Ó, Pai querido, e se isso porventura vier a acontecer, que o Senhor possa trazer a cura, não só para eles, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão passando por esse terrível problema. Pai querido, Pai de amor, abençoe os nossos queridos amigos que estão no YouTube assistindo essa programação, assistindo esse estudo. Abençoe a todos que vão assistir, não hoje, mas em outro momento. Fica conosco, Senhor Deus. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados. E, por favor, Senhor Deus, se por acaso há em nós algum pecado que tem feito divisão entre nós e Ti, Pai querido, retira, Senhor Deus, para que nós possamos brilhar pelo Senhor. Fica conosco, perdoe mais uma vez os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.